Afinal, que ano nós estamos? É 2025? Nós já entramos no milênio? O Senhor já está às portas? Bom, eu convido você a ficar até o fim desse vídeo para que você entenda de uma vez por todas aqui como nós estamos tão perto, né, tão próximos da volta do Senhor. Gente, tá logo ali, falta pouco tempo. Então só mais um pouquinho de paciência. Se eu te dissesse, gente, que nós estamos vivendo exatamente no ano 6000 da história da humanidade, você acreditaria? Como assim, Renato? Sim. Olha, isso não é teoria de conspiração, também não é achismo nenhum, tá? É o que a cronologia bíblica é detalhada, né? A genealogia antiga, os estudos de calendários, né? Que vem sendo ocultados de todos nós ou esquecido ao longo dos séculos. É o que nos revela, né? Então se você começa a dar uma olhada um pouco mais profunda nisso tudo, você começa a entender e falar, peraí, tem algo nisso tudo. Então, segundo muitos estudiosos cristãos, judeus messiânicos, cronologistas sérios, os 6000 anos, né, que marcariam o fim de uma era, né, para a humanidade, o início de outra, é conhecido, né, em vários lugares como, por exemplo, o Shabat milenar ou o reinado de 1000 anos de paz, né, profetizado em Apocalipse. Então existe, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, essa, vamos dizer assim, essa coincidência da fé, né? Então hoje você vai entender porque existe tanta confusão entre os calendários, né? E o que são esses anos perdidos, né? Como assim anos perdidos? Não foram contados? E como mesmo, né, com diferenças, assim, sistemas diferentes, todos apontam para as mesmas conclusões. Estamos vivendo exatamente nos limites do tempo profético. É por isso que eu sempre bato nessa tecla quando eu falo sobre geopolítica, as coisas que estão acontecendo e a gente olha para a profecia, que essa década aqui, ela é derradeira. É por isso que a partir ali de 2020, uma chave parece que foi virada, tá? Bom, a contagem dos anos desde a criação do homem, ou melhor, desde Adão, essa não é uma, né, como posso dizer, uma invenção moderna. Bem, ela vem das genealogias bíblicas registradas em Gênesis 5, 11, 1 Crônicas, né, primeiro. Então, onde são detalhadas as idades de cada patriarca e ao gerar também o seu filho seguinte. Então ali você consegue ver essa questão. Então muitas pessoas acabam não entendendo porque não faz essa contagem, né? Hoje nós temos muitos estudos que mostram por aí essa contagem. Existem ferramentas aqui gigantescas para hoje você fazer essa contagem de uma forma mais detalhada, tá certo? E essa contagem foi usada por séculos para estimar a idade da Terra, segundo a Bíblia. E o mais famoso a sistematizar isso foi o arcebispo James Ussher, lá no século 17, que calculou a criação do mundo, gente, que foi em torno de 4004 anos antes de Cristo. Então, se a gente somar isso, levando em consideração que ele está certo, somar esses anos, pasmem vocês, estamos hoje no ano 6029 desde Adão, mas tem mais sobre isso. Bom, agora nós vamos mergulhar aqui nessa questão da cronologia judaica e os mistérios dos anos perdidos. Como assim que existem anos perdidos? Se você olhar até no próprio calendário gregoriano, você vai ver também que tem anos aí atrás que tem meses que simplesmente desapareceram. Mas isso é tema para outro vídeo, né? Bom, hoje, segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5785. Eu, particularmente, sempre fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Sabe? Pensando, não pode ser, cara, que a gente esteja nesse ano. Eu acho que é mais. Eu sempre tive essa impressão. Bom, faltaria mais de 200 anos para chegar o ano 6000, certo? Mas tem um detalhe oculto nisso tudo. Esse calendário, ele foi baseado no Seder Olam Rabbah, um documento criado por rabinos aí, né, por volta do ano 160 depois de Cristo. E ele tem um problema, né, entre aspas aí. Bom, que problema é esse? O período entre o fim do exílio babilônico e o domínio grego, ele foi drasticamente reduzido. Aí que tá o X da questão. Então ele deveria ter pelo menos aí 206 anos, mas colocaram apenas 52 anos. Então você já perde bastante, não é? Isso significa que só nesse trecho da história, mais de 150 anos foram apagados, perdidos. Simplesmente assim. Então estudiosos que analisaram fontes, né, com os escritos, por exemplo, de Flávio Joséfo, as tabuinhas persas e cronologia gregas, eles descobriram que o calendário judaico moderno está atrasado de 160 a 240 anos. Ou seja, então se a gente corrigir esse erro, o ano 5785, ele se transforma em aproximadamente 6000 anos. Tá entendendo, gente? Ou seja, nós estamos aí. Qual é a profecia? Por 6000 anos apenas, não é? Bem, então um exemplo prático, né, fazendo essas contas aí. No calendário judaico, então, nós temos 5785. Se a gente pegar, assim, 215 anos, a média dos anos perdidos reconhecidos por estudiosos, vai dar exatamente 6000 anos, ou muito próximo disso, que é o que a gente pode colocar, né? Então, ou seja, duas linhas completamente diferentes de contagens, né, a judaica e a cristã, elas convergem para o mesmo ponto. E que ponto é esse? Estamos no fim do 6º milênio da história humana. E todo mundo que leu um pouquinho a Bíblia ou que sentou nos bancos da igreja e ouviu pregações, sabe o que isso significa. O Senhor está às portas. O milênio
milênio está chegando. E essa profecia de 6.000 anos, mas o que é que significa isso? Muitos estudiosos, eles notaram algo curioso na Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Lá em Salmos 94 e também 2 Pedro 3:8, está escrito que 1.000 anos para o Senhor são como um dia. Da mesma forma, há uma interpretação profética muito antiga que diz que a humanidade, ela teria 6.000 anos de história e trabalho. Então viria o 7º milênio, ou seja, o dia de descanso de Deus, o reino milenar, por exemplo, de Cristo. Lá em Apocalipse mesmo, 20, fala de 1.000 anos de paz, onde Satanás será preso e Cristo reinará sobre a terra. E aí, estamos às portas disso? Gente, na minha opinião, sim. E é por isso que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo no mundo dessa forma, tão desenfreada. Cada dia tem um evento novo, cada dia um sinal novo. Só não vê quem não quer. Se a gente olhar para as evidências dos dias atuais, é só olhar ao redor. Se a gente pegar alguns exemplos aqui, você pega o retorno de Israel como nação em 1948, uma profecia assim tremenda que se cumpriu. O avanço da tecnologia, da inteligência artificial, o controle global. Nós temos também o tempo que está passando muito rápido, gente. O próprio Senhor, fala que os dias seriam abreviados e está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós vemos o quê? Guerras e rumores de guerras, perseguição, inversão dos valores, caos moral. Agora nós estamos vendo tudo isso envolvendo Israel, conflitos, acordo de paz, acordo de Abraão, os planos de reconstrução do terceiro templo. Nós estamos vendo a ascensão também de líderes messiânicos, estamos vendo os preparativos para uma ordem mundial nova, um conflito mundial chegando, que também está profetizado, como se a gente falar de Ezequiel, Então tudo está se cumprindo. Então é só coincidência de que tudo isso está acontecendo no limiar do ano 6.000? Então a gente pode cravar o seguinte: ou nós já estamos no ano 6.000, ou nós estamos bem na beira, na porta, faltando 3, 4, no máximo 5 anos para o ano 6.000, que talvez culminaria, sabe em que ano? 2030. E esse ano eu quero fazer um vídeo específico sobre o ano 2030 e você vai ficar de cabelo em pé com as coisas que estão chegando. Então nossa conclusão aqui desse vídeo, e eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários, se você já tinha parado para estudar sobre isso, se você tem algo a acrescentar aqui também, porque aqui é um grande resumo, tá? Esse vídeo aqui é como um alerta, Então se tudo estiver certo e nós estivermos mesmo no ano 6.000 de Adão, desde Adão, então nós estamos vivendo praticamente o último dia da história, humana, antes do descanso de Deus. E aí eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para o fim desta era? Preparado para o que vem a seguir?